Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Tudo o que nós fazemos é espalhar as boas novas de Jesus e para isso nós criamos este canal para trazer um melhor conteúdo da nossa igreja Assembleia de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber mais notificações e solta a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por esta honrosa escala que ele nos disciplina a estar nesta noite. Minha gratidão também ao vice-coordenador da área, nosso presbítero João Miguel, servo de Deus, que sempre temos recebido com tanta cordialidade, agora que estamos, outras congregações da área que podemos encontrar. Sou grato a Deus pela sua vida, e os demais presbíteros aqui também, amigos, servos de Deus, que para nós são referência na obra do Senhor, e me sinto muito honrado em estar com os mesmos. Quero trazer também uma palavra de parabenização ao conjunto aniversariante. Nós temos ouvido aqui belos louvores, né, irmãos? Que maravilha estar aqui, mas vocês estão de parabéns, é um lindo repertório. Eu, particularmente, quando sou escalado em festa de conjunto musical, eu fico muito feliz, porque fui componente de conjunto musical também, e sei como é, fui tocador do conjunto, e a gente sabe que, às vezes, para chegar num nível desse, com perfeição, louvando na festividade tão lindo assim, mas houve uma preparação. A gente, como tocador, sabe que às vezes ensaio e tem que montar os instrumentos, tudo, e tem aquele ensaio, irmão, que dá tudo certo, mas tem aquele ensaio que às vezes a gente vem com 3 anos preparado para ensaiar, o primeiro não encaixa a voz com os instrumentos, o segundo não dá, e o terceiro, é difícil, mas eu louvo a Deus, né, irmãos? Porque Deus, Ele é o dono desta obra, e Ele vai ajudando aquele que se empenha, se esforça, se dedica na obra do Senhor. Deus, Ele valoriza, e eu tenho certeza que nesta noite o nome do Senhor está sendo glorificado e Ele está recebendo o louvor, aleluia, de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando todos os componentes do conjunto musical Alfa. Meus amados irmãos, eu quero desde já rogar as vossas orações e convidá-los a abrir as Bíblias no tema que foi escolhido pelo conjunto musical Alfa para este aniversário, do capítulo 19 do Salmo 19, Salmo 19 e o verso de número 1, Salmo 19 e o verso de número 1, diz assim a palavra de Deus: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Todos podem dizer amém? Amém. Meus amados irmãos, o Salmo de número 19, ele fala sobre a excelência da criação, e por que não falar também a excelência da revelação de Deus por meio da criação. Quando nós podemos pensar na revelação de Deus para cada um de nós e para a humanidade, nós temos, irmãos, que ser muito gratos pelo privilégio que nós temos de conhecer a Deus, porque conhecer a Deus é o maior privilégio que um ser humano pode ter aqui na terra, porque o conhecimento de Deus, ele é diferente do conhecimento humano, até porque Deus, ele na sua sabedoria, ele criou um caminho para conhecê-lo diferente do conhecimento científico, do conhecimento humano, porque o conhecimento puramente humano, ele muitas vezes tem demonstrado deixar à margem daquele conhecimento muitas pessoas. O conhecimento humano muitas vezes privilegia uma certa classe, uma certa elite que detém aquele conhecimento e que muitas vezes não passa aquele conhecimento para outros, enquanto muitos ficam à margem de determinado conhecimento. Mas o conhecimento de Deus, ele é totalmente diferente do conhecimento do homem. A Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo de número 21, que Deus, pela sua sabedoria, fez com que o mundo não conhecesse pela própria sabedoria do mundo. E isto é muito tremendo,
conhecimento, porque muitas vezes alguém que pode ter um grande conhecimento intelectual e um grande conhecimento científico, mas ele não detém o conhecimento das coisas de Deus, porque o procura da maneira errada. O conhecimento de Deus apenas se dá pela fé. Mas é interessante, irmãos, que o Senhor, Ele venou então o conhecimento, aquele que é soberbo, aquele que busca a Deus da maneira equivocada, da maneira errada, porque o homem natural, ele jamais vai entender as coisas de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e o versículo de número 14, ele diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e ele não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele pode ter um grande conhecimento aqui na terra, mas ele, pelo seu conhecimento humano, ele não tem a capacidade de conhecer a Deus, porque o conhecimento de Deus não vem de uma sabedoria puramente humana. O conhecimento de Deus, ele vem de uma sabedoria divina. O apóstolo Paulo fala no capítulo 2, versículo de número 7 da primeira carta aos Coríntios, quando ele diz assim: mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Os príncipes deste mundo não entendem esta sabedoria que nos leva ao conhecimento de Deus, até porque o conhecimento de Deus é apenas para aquele a quem Jesus ele revela. A Bíblia nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar este texto, no capítulo 11 e o versículo de número 27 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, mas ninguém também pode conhecer o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nós só temos acesso a conhecer a Deus porque Cristo nos quis revelá-lo, e eu louvo a Deus que no capítulo 11 e o versículo 25 do Evangelho de Mateus, a Bíblia diz: naquele tempo exclamou Jesus e disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos instruídos, mas revelaste aos pequeninos. Eu louvo a Deus porque Ele quis nos revelar. Aleluia, o Senhor Jesus, Ele nos revelou a Deus, e hoje nós estamos aqui porque temos o conhecimento da revelação de Deus, porque nós o conhecemos. O mundo não entende o que é isso. Você chegar lá fora e dizer para uma pessoa: olha, eu sinto a presença de Deus. Aquele que não é crente, ele vai olhar para você e vai dizer que você está louco. Se você disser a ele: olha, eu escuto Deus falar comigo, eu sou guiado por Ele, Deus direciona a minha vida, aquela pessoa não vai entender, porque tem mistérios que são da sabedoria de Deus, reservados para aqueles que servem a Deus, reservados para aqueles que temem a Deus. E eu louvo a Deus que Ele quis se revelar a nós, e nós que estamos aqui conhecemos a Ele. Por isso que o profeta Jeremias, ele diz: olha, se alguém tem motivo para se gloriar, não é por outras coisas. O Senhor toma a boca do profeta e diz no capítulo 9, versículo 23: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza, mas se alguém se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Nós nos alegramos nesta noite, porque nós o conhecemos, porque Ele quis se revelar a nós. Na palavra de Deus encontramos várias formas da revelação divina, mas nessa noite gostaria de falar apenas sobre o aspecto do Deus revelado por meio da criação. No capítulo 19, que é o tema escolhido pelo conjunto musical, a palavra de Deus nos diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Nós vemos que Deus, Ele é glorificado pela criação, Ele é glorificado pela perfeição daquilo que foi criado.
no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40 e o versículo de número 26, nós vemos Deus se apresentando como aquele que fez todas as coisas, como aquele que fez, aleluia, tudo aquilo que foi criado. No capítulo 40, no livro do profeta Isaías, e o versículo de número 26, a palavra de Deus diz assim: levantai os olhos e vede quem criou essas coisas. Eu acho interessante isso, meus irmãos, porque Deus, Ele é conhecido e Ele é glorificado a partir da perfeição daquilo que foi criado. Os irmãos, eu quero só usar uma ilustração para que os irmãos entendam um pouco sobre isso. Quando alguém cria alguma coisa, quando alguém faz alguma coisa com certa perfeição, logo alguém se questiona quem foi o autor disso. Por exemplo, está chegando agora o período, que eu gosto muito, é o período das confraternizações de grupo. Eu pergunto lá na congregação. E o que acontece? Você chega lá na confraternização e vê o pessoal, cada um prepara um prato, cada um faz uma coisa, aí você vai comer bem pouquinho e sai colocando uma colher de cada coisa. Daqui a pouco o prato está grande. Mas quando você começa a provar, tem coisa que você experimenta ali, tem tantas coisas que ali estão, mas tem algo que você experimenta e você se está perfeito. Aí qual é a primeira pergunta que você faz? Quem foi que fez? Não é assim, meus irmãos? Quem foi que fez? Quando nós olhamos para a criação e nós vemos a perfeição daquilo que foi criado, aleluia, aleluia, logo vem a indagação: não pode ter sido fruto do acaso, não pode ter sido obra do acaso tamanha perfeição. Quem foi que fez? E o mais lindo de tudo é que a própria criação responde. No livro de Jó, abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 12, no livro de Jó, versículo de número 7, aleluia. A própria criação, ela responde. Eu acho isso tão lindo, porque existem pessoas tão inteligentes, homens com grande conhecimento, mas não entendem isso, porque a própria criação responde àquele que Ele criou. A Bíblia diz no versículo número 7 do capítulo 12 de Jó: mas pergunta agora as animárias, aleluia, e cada uma delas te ensinará, e as aves do céu te farão saber, ou fala com a terra, e ela te ensinará, e até os peixes do mar, eles te contarão, aleluia. Quem não entende que por todas essas coisas, e a mão do Senhor é quem fez isso. Quando você entende a natureza, Deus é glorificado, porque para onde você olha, é um testemunho dizendo: é a mão de Deus, 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 é a mão de Deus. Aleluia! Se não fosse a mão de Deus, nenhum de nós estaríamos vivos. Se não fosse a mão de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Reconhecendo isso, o salmista no Salmo 50, ele começa a convocar todo mundo a louvar a Deus, e não somente com as vozes, mas também com os instrumentos musicais. Olha, se fosse conjunto musical, ele estava dizendo assim também. No Salmo 50, ele começa a pensar que tudo só existe, que tudo só é mantido, porque é Deus que mantém com a sua mão poderosa. Foi Ele quem criou tudo, e Ele quem sustenta tudo. Aí ele começa a cantar no Salmo 150 e dizer: louvai ao Senhor Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. E não somente com a voz, mas ele diz: louvai com som de trombeta, louvai com saltério, louvai com harpa, louvai com adufe, louvai com flauta, louvai com instrumento de corda, louvai com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altisonantes. E ele conclui dizendo: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A glória de Deus se manifesta na sua criação, porque tudo Ele criou pela palavra do seu poder. A Bíblia nos diz, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, que
Pela fé nós entendemos que o universo foi criado, aleluia, pela palavra de Deus. Tudo aquilo que existe foi criado pelo poder da sua palavra. O salmista no Salmo de número 33, a começar no verso de número 6, na sua Bíblia, eu acho lindo quando a gente lê a palavra de Deus. E é o que está escrito na Bíblia, é o que está revelado nas Escrituras. No Salmo de número 33, a começar no verso 6, a Bíblia diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão e põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque Ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Aleluia! Que palavra poderosa! Ele criou tudo por meio da palavra da sua boca. O poder de Deus é tão grande, porque o homem, quando ele diz assim, eu criei alguma coisa, ele cria a partir de uma matéria pré-existente. Mas Deus não. Quando ele criou do nada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 17, ele diz assim que Deus, ele chama a existência aquilo que não existe. Se não tem, não existe, não tem como, mas só tem um detalhe: se Deus, ele falou, ele vai cumprir, ele faz aparecer, ele faz surgir, ele faz. Eu repito que Deus, ele tem poder pela sua palavra de alterar qualquer situação. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, e versículo de número 2, que a terra estava sem forma e vazia. A Bíblia diz na tradução atualizada que a terra estava um caos, a situação estava um caos, a situação estava muito difícil, mas bastou uma palavra de Deus para tudo mudar. E no versículo 3, ele diz: haja luz e houve luz, haja luz e houve luz. Não importa como você chegou aqui nesta noite, alguém pode estar apresentando a Deus uma situação e dizendo: irmão, você não sabe a minha vida, você não sabe o que está acontecendo. Eu sei que lá está um caos, mas eu quero te dizer: aqui está o Deus, e o poder da sua palavra é capaz de mudar toda a situação que você está passando. Basta a palavra de Deus e vai. Quando eu estava estudando a palavra, veio um versículo ao meu coração. Alguém que chegou aqui nesta noite e diz: Senhor, eu preciso de uma palavra. Veio um versículo ao meu coração no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo de número 18 e 19. Receba esta palavra. Alguém que talvez está dizendo: a situação está tão difícil, mas Deus está falando com você nesta noite, dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu farei uma coisa nova, e agora será luz. Porventura não percebereis. Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Nesta noite Deus marcou com alguém o encontro para te dizer: eu estou hoje mudando a situação, eu estou revertendo o quadro pelo poder da minha palavra. Ele falou na joia e disse: quem, pois, ferrolhos no mar, e disse: até aqui, não mais adiante. Só Ele, quem tem poder pela sua palavra para dizer: é hoje. E quando Ele diz hoje, não passa de hoje, porque Ele tem poder para fazer. Deus revela seu poder na criação, porque tudo é dele. Tudo é dele. No Salmo de número 24, a Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é dono de tudo. No livro de Jeremias, no capítulo de número 27, no versículo de número 5, ele diz que tudo é dele. Ele diz: eu fiz a terra, eu fiz o homem, eu fiz os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com meu braço estendido, e eu dou a quem
Ele está dizendo: tudo é meu, aleluia, tudo é meu, e eu dou a quem eu quero. A Bíblia diz no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8: o Senhor diz: minha é a prata e meu é o ouro, todos os recursos são dele, tudo é dele. O ser humano que está aqui, muitas vezes alguém, pelo seu orgulho, chega a dizer: isto é meu, mas não, nada é do ser humano, porque eu posso te dizer isso: quando ele morre, ele não leva nada, ele nem trouxe e ele nem leva, é tudo emprestado, porque o verdadeiro dono é o Senhor que está acima das estrelas. Ele é o dono de tudo. Aleluia. Mas adoramos aquele que é o dono de todas as coisas. A palavra diz no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 29, ele revela que é o dono de tudo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, e o versículo número 11 e o versículo número 12. Aqui está o rei falando que é o rei, o homem mais sábio e o homem mais rico que já existiu aqui na terra. O homem que Deus deu riquezas, ouro, fama, muita coisa, mas ele diz assim, e reconhece, e diz: tua é, Senhor, a magnificência, o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o Senhor, o reino. Tu te exaltasse sobre todos como chefe. Tu és, Senhor, tu és o dono de tudo. Ele diz assim: as riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer, e na força há tudo. Por isso que nós precisamos estar debaixo desta potente mão dele, porque é esta mão que abençoa, é esta mão que exalta, porque tudo vem dele. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Eu quero te dizer, eu não sei o teu estado hoje, mas eu sei uma coisa: o Deus que nós servimos é o Deus grande, é o Deus poderoso, e tudo é dele. E no seu tempo, a sua mão, ela pega quem está embaixo e coloca em cima. A sua mão abençoa, a sua mão opera. Creia no Deus que você sabe. Creia nele. Tudo que existe é por causa dele. Tudo é dele, mas também tudo que existe é por causa dele. Tudo que existe e subsiste por causa dele. O apóstolo Paulo, quando chega para Areópago, em Atenas, ele dá um discurso falando àqueles que ali estavam, mas uma parte do texto, a Bíblia nos mostra, no capítulo 17, versículo 25, ele diz assim: olha, o nosso Deus, o Deus a que eu sirvo, esse Deus que vocês não conhecem, mas eu quero falar um pouco dele. Quando ele estava falando ali com os atenienses, ele dizia: o Deus que vocês estão colocando aí como Deus desconhecido, eu quero falar a respeito deste Deus para vocês. E ele diz aqui no versículo 25: esse Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homens, ele tampouco é servido por mão de homens, ele não precisa de nada, pelo contrário, ele mesmo é quem dá a todos a vida, aleluia, e a respiração, aleluia. Nós só estamos vivos por causa dele. É ele quem dá a vida, é ele quem dá a respiração. Eu ouvi um relato de um homem que na época da pandemia, os irmãos sabem, passou aquele período tão difícil, e este homem vivia na Europa, um homem rico, e um dia ele precisou ser internado e precisou usar um dia de um respirador artificial. E aquele homem usou naquele grande hospital um dia o respirador, no outro dia ele estava melhor já, e já podia ter alta no hospital. E quando ele foi sair, estava ali na recepção, na conta para ele pagar. E quando aquela mulher entrega a conta a ele, a mulher não conhecia, não sabia quem ele era, mas deu a conta para que ele pagasse, porque ele usou um dia do respirador artificial. E quando o homem pega aquela conta, ele olha assim a conta e começa a chorar. E aquela mulher se compadeceu dele e disse: olha, Senhor, se for muito caro, aí o Senhor pode parcelar, veja um jeito para poder pagar isso, a gente parcela.
Aí ele disse, não, o problema não é esse. Ele diz, olha, eu sou alguém muito rico, ele era milionário, aquele homem disse, não, isso aqui eu pago tranquilamente. Eu disse, mas por que o senhor está chorando? Se eu estou chorando por uma coisa, eu estava pensando, eu tenho quase 90 anos de idade. Eu nunca agradeci a Deus pela minha vida. Eu precisei um dia de respirar um respirador artificial. E vocês estão me cobrando. Mas Deus nunca me cobrou nada. Deus foi o que tudo tinha. Oh, aleluia, irmão, eu sou grato a Deus. Nenhum de nós temos condição de estar aqui, aleluia. Mas Ele é muito bom, Ele é muito bom. Ele é muito bom, Ele que sustenta a nossa vida. Por isso que o salmista, no Salmo 103, aleluia, ele canta em gratidão, ele exulta em gratidão, reconhecendo que é Deus que nos mantém, reconhecendo que tudo na nossa vida é por causa dele mesmo. Ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele começa dizendo assim, reconhecendo que tudo na sua vida é Ele. Ele sabe por quê? Porque é Ele quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades, é Ele que redime a tua vida da perdição e quem te coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Eu acho lindo isso, porque muitas vezes alguém se esquece dos benefícios de Deus, mas hoje Deus te trouxe aqui para te lembrar que é Ele quem mantém a tua vida, é Ele quem mantém a tua existência. Às vezes a pessoa vem tão preocupada com o que ainda quer, mas porque Deus ainda não me deu, não está reclamando, e Deus está te dizendo agora, porque sou eu que tenho mantido a tua vida. No Salmo 124. Se os nossos olhos espirituais pudessem estar abertos para você ver quantas investidas do inimigo, para que ele e você não estivesse aqui nesta noite. Mas ao Deus que guarda os teus passos, ao Deus que guarda a tua vida. No Salmo 124 ele diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Mas ele diz: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. E ele diz mais: a nossa alma escapou como um pássaro no laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor. Se você olhar para problemas, quantos problemas, você talvez fechou os olhos e não tem mais vida, acabou. Mas aí é quando Deus chega, é quando Deus chegou com socorro, porque é Ele quem te sustenta, é Ele quem te guarda, aleluia. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor é quem mantém, aleluia, a tua vida, aleluia. Porque tudo existe por causa dele. Tudo existe para Ele. O objetivo de tudo
Nenhuma vida é por um acaso. Nenhuma vida existe por um acaso. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, e o versículo de número 21, ele diz assim: esse povo que formou para mim, para que me desse o louvor. Isso é muito lindo. Deus, Ele nos criou justamente para que nós o adorássemos. Ele nos formou para que nós dessemos a Ele o nosso louvor. Aleluia. Quando você está aqui, você está cumprindo. Sabe por que o crente tem tanto prazer de adorar? Porque ele sabe que foi feito para isso. Aleluia. Nós somos feitos para adorar a Ele. Nós somos feitos para dar louvor a Ele. 68 anos. Eu estava meditando, não sei se é algum pioneiro aqui ainda nesse tempo. Mas alguns ainda não tinham nem nascido. Alguns ainda não tinham nem aceitado a Cristo como Salvador. Mas na eternidade, Deus já olhava para a sua vida e dizia assim: eu vou formar, eu vou fazer para que meu nome seja glorificado. Porque naquele dia, eu sei que com 68 anos no conjunto foi projetado pelo dirigente, mas 8 anos o dirigente projetado, Deus já havia projetado esta festividade. E cada um que aqui está, ele dizia: vai estar irmão fulano, vai estar irmão, aleluia. Esse lugar que você está aí não é por acaso não. Deus te formou para isso. Deus te criou para isso. Ele tirou alguém do hospital e trouxe. Ele tirou alguém do mundo, lavou com seu sangue e trouxe. Oh, aleluia. Ele fechou a porta de alguns e trouxe. E disse: você vai estar lá para adorar e agradecer o meu nome. Um dos hinos mais lindos da Bíblia, eu li na carta aos Romanos, é Paulo que canta. Quando ele começa a pensar sobre tudo isso, as escolhas de Deus, os projetos de Deus, aí ele canta, capítulo 11, versículo 33, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da ciência como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem foi que deu opinião a ele, para que ele possa recompensar, porque tem por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Você pode exaltar a ele nesta noite. Ele te criou para isso. Ele te criou para a glória do nome dele. Ele te criou para a glorificação do nome dele. Enquanto ele partir, se você ainda não pode fazer isso, talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Aquele que está longe de Deus, aquele que está cativo, oprimido, ele não consegue louvar. No Salmo 137, falando do Salmo do cativeiro, quando o povo estava cativo, dizia: olha, eles cantam lá nos cantos da licença, como é que não cantar? Estão cativos. Até as árvores pediram no salgueiro. Agora no Salmo 126, que é o Salmo da volta do cativeiro, ele diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que habitavam assim, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Eu quero te dizer nesta noite, você que já não sente mais alegria, está afastado dos caminhos do Senhor, Jesus quer te dar
Filho, vai no mundo. Jesus quer te dar a alegria da salvação de novo. Enquanto a gente vai cantando aqui na frente, aleluia, entregar a tua vida a Jesus, voltar para Jesus. Aquele hino é bem conhecido. E a igreja, enquanto vai adorando, Jesus está trabalhando na tua coração. E assim, porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. Enquanto a igreja vai louvando, você está orando aí, você está no meio da oração. Jesus pode curar enfermidades hoje. No meio da oração, Jesus pode fazer milagres aqui. Alguém dizer, foi naquela festa. Jesus. A igreja. Por